Bom, e agora vamos para a sede da Casa Publicadora Brasileira, a editora adventista de livros e revistas. E é o jornalista Márcio Tonetti que conversa com os editores da revista Adventista e fala sobre o destaque do periódico neste mês. Tartarugas gigantes, iguanas raras, aves e tipos de plantas com características singulares. A impressionante biodiversidade é um enigma para muitos. Localizado na costa do Equador, o arquipélago de Galápagos é visitado todos os anos por milhares de turistas e pesquisadores. Foi aqui que o pai do evolucionismo buscou argumentos para formular sua teoria da evolução das espécies. Quase 2 séculos depois de ele ter passado por lá, Galápagos deve se tornar também um centro de estudos criacionista. Neste mês, a revista Adventista mostra como foi a expedição de um grupo de pesquisadores e educadores adventistas à região em busca de respostas. Para a gente é um prazer voltar ao programa Revista Novo Tempo para apresentar um pouquinho, antecipar o que é a matéria de capa, a reportagem de capa da edição de setembro da revista Adventista. Está com a gente hoje aqui o pastor e jornalista Wendel Lima, que é editor associado da revista Adventista, e também participando pela primeira vez aqui com a gente o jornalista e também pastor Michelson Borges, que é bastante conhecido, inclusive do espectador da TV Novo Tempo, por suas participações no programa Origens, né? E também por suas palestras, livros sobre criacionismo. E o Michelson é autor da reportagem de capa deste mês. Michelson, queria começar perguntando para você aqui, como é que foi para um ex-evolucionista entrar nesse contexto, né, em que Darwin concebeu a teoria da evolução, mas você hoje com uma nova perspectiva, com uma nova lente, né, sobre as origens? Olha, Márcio, foi interessante, né? Até me perguntaram assim, você não balançou um pouquinho em algum momento, né? Uma recaída, né? Estando ali num local tão emblemático, né? Tão especial. Eu confesso que, na verdade, eu voltei com as minhas convicções criacionistas ainda reafirmadas, porque eu pude perceber, como é o título da matéria que demos aqui na revista Adventista de setembro, né? Eu pude perceber que Darwin deixou de ver algumas coisas lá, justamente porque ele não tinha essa visão binocular, digamos assim, né? E nem podemos condená-lo tanto por isso, porque ele é um produto do seu tempo, né? Sim. Como toda pessoa é. Você chega até a comentar o que Darwin não viu e por que não viu, não só pelas suas preconcepções. Não viu porque não podia ter visto, não havia biologia molecular, nem bioquímica desenvolvida. O microscópio mesmo, né, não estava disponível para ele poder observar o que hoje podemos observar, né, em laboratório. Ele também não viu porque tinha assim, um background naturalista muito forte, né? Havia toda uma história de família, de questionamentos da religião. Iluminista, enfim, né? O seu contato com a Universidade de Edimburgo. O interessante de eu estar lá como criacionista e ex-darwinista é o fato de que eu pude perceber as duas coisas, né? De alguma forma assim, como eu disse, uma lente binocular, né? Eu pude perceber que ali há evidência de biodiversidade e seleção natural, que são aspectos que o criacionista aceita muito bem, mas não há evidência alguma de macroevolução, por exemplo, que teria que ser um mecanismo observado para que a evolução das espécies acontecesse como se defende, né? Mesmo em relação às próprias espécies, assim, como os tentilhões, por exemplo, os 13 tipos diferentes de tentilhões, não é possível a gente ver, né? Simplesmente adaptações, não é? Variações mínimas, que inclusive podem ser revertidas se certas condições mudarem no ambiente, né? E outra coisa, você tem espécies, né, semelhantes no continente, por exemplo, de iguanas, de tartarugas, não é? O que nós vemos naquelas ilhas são apenas adaptações, variações mínimas, não é? Que o modelo criacionista comporta muito bem. Agora, foi algo histórico, né? Você ter a participação de um grupo de 100 pesquisadores, educadores adventistas, tentando observar em loco ali, né, o que Darwin não viu. Foi realmente um passo muito importante, um investimento importante. Sem dúvida, talvez seja interessante o telespectador saber o tamanho do investimento que a igreja fez nisso, né? Porque a rede educacional adventista levou esse número de educadores para lá, para esse lugar que é emblemático para o evolucionismo, mas também o que precedeu isso foi uma série de estudos, né? Elaboração de artigos, 11 artigos acadêmicos foram realizados, vários encontros, né, com grupos de especialidades afins, videoconferências foram realizadas. Então, quer dizer, conhecimento
foi produzido a partir disso e certamente esses educadores também tiveram um aprofundamento nessa questão da discussão sobre a origem da vida. Talvez um próximo passo que nós precisamos avançar, isso demanda tempo e também investimento e recursos, seja pesquisas mais longas de campo, como o GRI, que é o nosso Centro de Estudos Criacionistas na Califórnia, realiza já há décadas, né? Até para se mudar essa visão que se tem em relação aos pesquisadores criacionistas, de que não se produz ciência, de que não se faz pesquisa de campo, né? É um ponto muito importante esse, né? Porque, de fato, o que precedeu a ida lá dos pesquisadores, dos 100 educadores, né? Entre os quais havia biólogos, botânicos, paleontólogos, geólogos, né? Alguns jornalistas também ali. Enfim, é a ideia de que não se produz, né, conhecimento, não se escrevem artigos também. E foram escritos 11 artigos, alguns estão em processo ainda, numa pesquisa prévia à ida, era um pré-requisito para a ida. E o interessante também, já podemos até antecipar aqui para o nosso telespectador, é que a igreja vai investir na criação, no estabelecimento de um centro de pesquisas criacionista ali em Galápagos. A localização é interessante, né? Na famosa Avenida Charles Darwin. No fim dessa avenida está o Centro de Pesquisas Charles Darwin, né? Então a proposta é que os turistas que vão àquele local, nem todos estão ali preocupados com essa problemática, criação e evolução, né? Muitos estão lá mais para ver as belezas naturais, mas muitos vão para pesquisar realmente ali o que Darwin teria visto, né? Então, ao ir para o Centro de Pesquisas Charles Darwin, as pessoas terão que, inevitavelmente, passar pelo Centro de Pesquisas Criacionista. A ideia não é afrontar nada disso, né? Claro, a ideia é que as pessoas possam ter uma nova perspectiva e possam analisar as coisas como prevê a boa educação, né? A verdadeira educação, que é ensinando as pessoas a pensar, apesar das evidências, e seguir as evidências levem aonde levar. Agora, isso eu acho que corrobora assim, a ênfase que a igreja tem dado também na questão da doutrina da criação, né? E o quão importante isso é para o adventismo, né? Sem dúvida alguma. Talvez a igreja adventista é uma das poucas, né, que ainda insiste nessa questão da literalidade dos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, até porque ali a gente tem o começo de tudo, né? Então o começo determina o desenvolvimento e também o desfecho. Então a relação entre a nossa visão do começo tem que ver com, por exemplo, a questão da queda, da moralidade humana, o casamento, né? A literalidade do sábado, por exemplo, como o dia de guarda, né? A semana literal, e também as implicações da vinda de Cristo, de sua morte, de seu ministério no céu e também do seu retorno. Então, se o começo foi mitológico, talvez todo o desfecho também seja. E como você falou, você tem muitas igrejas, especialmente no contexto norte-americano, né, denominações que têm aderido até a própria comemoração do dia de Darwin, que é uma celebração que acontece em fevereiro sempre, né? Igrejas adeptas do chamado evolucionismo teísta, né? Que é uma teoria, ou uma hipótese, né, que agrega má teologia com má ciência, né? Sim. E o que a gente quer mostrar justamente é essa questão de que você pode abraçar a Bíblia, né, como um relato histórico, confiável, e ao mesmo tempo abraçar a ciência experimental, como fizeram grandes nomes da ciência, como Isaac Newton, Galileu Galilei e outros, né, como tem feito hoje em dia também pesquisadores como Marcus Eberlin da Unicamp e outros mais, né, e como faz o Geoscience Research Institute na Califórnia, que é o nosso centro de pesquisas criacionista, no qual nós nos espelhamos. Queremos chegar àquele nível de excelência, produzindo, pesquisando e disponibilizando esse conteúdo para a igreja e para os interessados nessa controvérsia. Bom, nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer a participação do Michelson, também do Wendel e ao nosso telespectador, a você que nos acompanhou até aqui. Você vai poder ver com maior nível de detalhes essa reportagem na edição de setembro e, além disso, a gente preparou também uma versão especial dessa matéria, uma espécie de diário de bordo, diário de viagem que o Michelson produziu aqui pra gente, um material que foi enriquecido com vídeos e infográficos. A gente espera você na próxima edição. Até lá!